Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Estamos lá para mais uma vibração, conselho do nosso querido tarô para o dia 14 de fevereiro de 2018. Primeira carta do tarô, tá? E depois nós vamos para o baralho cigano. Então vamos lá, vamos ver que carta. Carta interessante. É a carta da força. Esse é um arcano maior, né? É o nosso oitavo arcano. O arcano maior é uma carta, a carta da força. Você pode observar a figura, é uma mulher que está docilmente, calmamente abrindo a boca de um leão, né? E o leão está ali sendo sujeito a ela, sem atacá-la, nada, né? O que nos diz essa carta? É uma carta que fala pra gente, fala muito do nosso, como que nosso instinto animal, como que nós lidamos com nossos instintos, né? Entre a razão e os sentimentos, né? Como que você tá lidando na verdade é uma luta, né, entre o ego e o ser, né? Qual que você tá deixando dominar mais? O seu ego, o seu ser, entendeu? Então é uma carta que diz pra gente ter essa, né, essa possibilidade de a gente estar podendo conviver com os dois, né? Com os nossos instintos mais, assim, primitivos com a nossa evolução, né? Então é uma carta que está dizendo pra gente que a gente precisa estar realmente com essa, como que eu posso dizer, com esses dois em equilíbrio, né? Mas é uma carta também que fala muito sobre altruísmo, né? Altruísmo é aquela quando a pessoa ela se doa, né, para os outros, né? Sem ser egoísta, né? Porque olha, na verdade o altruísmo é o contrário de egoísmo, né? Tem uma carta que vem com esse conselho pra gente ser menos egoísta, né? Porque muitas vezes a gente fica só em prol dos nossos, né? Do que a gente deseja, do que a gente quer. E a gente às vezes acaba querendo impor a nossa vontade, né? Pros outros, impor como que a gente quer que os outros, enfim, se relacionem com a gente, até em situações mesmo, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, né? É igual, às vezes, a gente age como uma criança mimada, né? O que não é o certo, né? O certo é a gente ter que ter aquela medida, na medida certa pra não estar podendo prejudicar ninguém, né? E também, mas é uma carta que ao mesmo tempo fala pra quem se doa muito pra tá dosando isso, né? Porque também não adianta você se doar totalmente e esquecer de você mesmo. Então é uma carta que vem com ela tem várias mensagens nela, né? Mas é uma carta que em si é uma mensagem muito bonita, principalmente com esse negócio de altruísmo, né? Porque nos dias de hoje as pessoas são muito egoístas, né? Elas pensam nelas, elas não, se tudo tem que ser do jeito que elas querem, em situações, as pessoas têm que agir, tem que passando por cima de tudo. Às vezes a pessoa tem um jeito de, né, de ver o mundo, de se relacionar, ela tem que se sujeitar ao que o outro gosta, ao que o outro quer, para agradar. E não é assim que as coisas funcionam. Cada um tem um jeito de agir, né? Cada um sente de um jeito, passa as coisas para o mundo de um jeito, né? Então nós temos que respeitar essas diferenças, né? Que isso que nos faz diferença, né? Que faz diferentes um do outro, aliás, né? Então vamos lá, vamos ser um pouquinho menos egoístas e mais altruístas, tá? Então vamos lá agora para todos os signos, tá? 14 de fevereiro de 2018. Quarta-feira de cinzas aí vai ser, né? Para muitos. Então aproveite esse dia, alguns ainda vão estar descansando das festas e outros vão estar já pegando no batente. Mas mesmo assim, tentem ficar bem assim, seja um dia de reflexão, tá? Então vamos lá. Primeiro signo de Áries. Arianos, pra vocês, foi essa carta onde pra vocês, eu não me recordo, gente, eu sou muito ruim de recordar, assim, a carta que veio um dia anterior, porque nem eu falo pra vocês, eu mexo muito com o tarô, então, às vezes eu me recordo, às vezes não. Então, a carta dos pássaros pede um dia que vocês se comuniquem bastante, né, conversem bastante, vejam como que vocês estão se relacionando com as pessoas, com seus amigos, com seus familiares, até no relacionamento afetivo. Como é que você está se relacionando? Você está ali, você está sendo uma pessoa que
tá construindo junto o relacionamento, ou você tá sendo uma pessoa que tá construindo sozinha, ou você tá deixando o outro construir sozinho, né? Então, às vezes é uma hora que vocês têm que estar ali observando como é que tá a vida de vocês, né? Se vocês estão em conjunto fazendo as coisas, né? Com os amigos, no trabalho, você está sendo colaborativo, está sendo... Ou se você está doando, você tá fazendo tudo sozinho, está ficando sobrecarregado. Então, é um dia para vocês avaliarem, colocarem isso, né? Avaliarem toda essa situação aí que vocês estão passando e vendo como é que vocês estão diante da situação. Se vocês estão fazendo por onde, né? Ou se vocês estão deixando os outros fazerem por vocês. Então, é um dia que vocês aproveitem para refletir e estarem observando isso, como é que tá a vida de vocês nesse aspecto, tá? Agora para os nossos taurinos. Para os taurinos, pode ser que seja um dia realmente ainda de... Vocês estão, às vezes, talvez para alguns, assim, estejam um pouco mais ainda pensativos, né? Talvez um lado que vocês estejam realmente percebendo algumas coisas mais, um dia que vocês estão usando um pouco mais a intuição de vocês para estarem tendo aquela percepção, né, das coisas à volta de vocês, né? O que é muito bom, tá? Vocês usarem hoje a intuição no dia de vocês vão estar percebendo muitas coisas, vão estar percebendo como é que vocês estão lidando com a vida, com as pessoas, tá? E até com os problemas, enfim, até com os sonhos de vocês, como é que vocês têm lidado, né? Então, se vocês aproveitarem, assim, essa sintonia de ficar usando mais a intuição, né? Deixando um pouco de lado a razão, apesar da carta de ontem falar muito pra gente tomar atitudes não é só você usando a razão e, sabe, cortando tudo assim, sem pensar em nada. Usar a razão com sabedoria, né? Então, aproveitem agora, hoje o dia que tá muito favorável para vocês, taurinos, de usar a intuição e usem ela. Usem para fazerem avaliações na vida de vocês, tá? Em todos os sentidos, de trabalho, de amor, na vida pessoal de vocês, tá bom? Agora para o nosso signo de Gêmeos. Gêmeos, para vocês também, avaliem muito as parcerias, as amizades, os relacionamentos, como é que vocês têm sido nessa relação, quem é vocês nessa relação? Vocês têm se doado demais ou vocês têm deixado... pensado que tudo tem que vir do parceiro, que vocês não estão recebendo às vezes, o que vocês querem o suficiente. Então avaliem, tá? Avaliem, porque muitas vezes a gente, que nem eu falo, a gente às vezes entra num hábito, num círculo, né? Um vício, né? De querer que as coisas sempre sejam do jeito que a gente quer, né? A gente quer domar as pessoas na força, a gente quer domar situações na força. E às vezes é melhor você doar na docilidade, que às vezes você vai conseguir obter mais êxito em todos os âmbitos, né? Em todos os aspectos, né? Então, é um dia de você estar avaliando as parcerias, os relacionamentos, tá? Em todos os sentidos também, tá? Estarem avaliando, fazendo essa análise de como que vocês têm se portado, né? No relacionamento, né? Seja ele qual for, tá bom? Agora para os nossos cancerianos. Para os cancerianos vai ser um dia mais relaxante, um dia de vocês... Os cancerianos, eles são... como eu sempre digo, é um signo que é um pouco mais voltado para os sentimentos. Então, vocês costumam avaliar muito os sentimentos e verem como é que estão as coisas, né? Então, pode ser que no dia de hoje você sinta uma leveza a mais, até nas coisas que vocês às vezes têm percebido que não tá legal, sentimentos que vocês vêm sentindo, pode ser que no dia de hoje vocês queiram dar um tempinho de ficar fazendo drama, de ficar fazendo, sabe, de achar que as coisas estão muito difíceis, achar que as coisas não estão do jeito que vocês querem. É um dia que pede pra vocês realmente relaxar, tá? Se o parceiro aí não tá muito de acordo, se no trabalho não tá sendo do jeito que vocês queriam, relaxem, tá? Relaxem. Não precisa ser tudo do jeito que a gente quer, né? Porque muitas vezes a gente sentiu muito, eu sei porque eu sou canceriana, eu posso falar. Né? E eu sei que às vezes a gente quer que as pessoas sintam da mesma forma que a gente sente, né? A gente tem esse hábito de falar assim, eu faço isso. A gente é muito maternal, né? A gente se doa muito, né?
A gente às vezes até se doa demais, né? Então é um dia de você relaxar, tá? E às vezes analisar como é que é. Às vezes não é você que tá se doando demais, não é você que tá se colocando, fazendo coisas que os outros nem pedem. Então relaxa, relaxa. É um dia que pede pra vocês relaxarem um pouco. Não ficarem tão tensos, tá? Não, tensos e tensas, enfim. Não ficarem tensos pra não ficarem com esse sentimento de que vocês estão fazendo tudo e o outro não tá fazendo nada, muitas vezes, né? Então eu vejo mais os cancerianos, porque o canceriano ele tem esse hábito realmente de acolher, de querer cuidar, de querer fazer coisas que ninguém nem pede, né? E tá lá fazendo, sempre tá aquele super protecionismo, né? E nessa você acaba até, às vezes você acaba fazendo demais, depois você fica cansado de estar fazendo tudo aquilo. Então relaxa no dia de hoje, tá? Agora para o nosso signo de Leão. Leoninos, você. Leoninos, vocês aí, pode ser pra vocês, eu vejo mais hoje essa carta como algumas mudanças que vocês vão ter aí, vocês já têm percebido algumas coisas aí, às vezes pra vocês, ali, ó, é o dia de vocês estarem realmente colocando esse leão de vocês aí com mais docilidade, tá? Pra vocês estarem conseguindo se ancorar nos bons sentimentos, tá? Não nos maus sentimentos. Então, ancorem no dia de hoje nesses sentimentos de mais docilidade, tá? Não deixem, assim, a fera solta no dia, principalmente no dia de hoje, tá? Porque nessa vocês vão perceber algumas mudanças na vida de vocês quando vocês abaixarem, assim, sabe? Darem uma baixada nesse, né, esse ímpeto que vocês podem estar sentindo, necessidade de uma mudança, ou necessidade de alguma coisa se concretizar logo, ou de uma modificação. Às vezes pra gente tem que esperar as coisas acontecerem no tempo certo, não tem jeito, né? Porque essa é uma carta também que fala muito de paciência também, né? Ela tem esse quê de paciência, né? Ela tem, que a docilidade que ela tá ali, ela tá tendo paciência, ela não veio de hoje nem fazendo, com certeza ela não tá de hoje fazendo né, vamos dizer, esse ato aqui, essa ação, ela tá há tempos ali docilmente pra estar adestrando ou domando, enfim. Adestrando não, seria domando mesmo, domando esse leão, não foi de primeira. Então, às vezes, é uma carta que pede paciência, então, muitas vezes pede pra vocês terem um pouquinho mais de paciência no dia de hoje, pedem pra vocês, para as mudanças acontecerem, às vezes, muitas vezes, vocês abaixarem um pouco o ânimo de vocês, assim, se acalmarem internamente pra estar as coisas modificando aí, tá bom? Principalmente na área de trabalho, tá? E agora para os virginianos. Virginianos, para vocês é um dia que vocês têm que estudar mais a situação aí, né? Ver também essa dualidade de como que vocês têm agido nos últimos tempos, né? Principalmente nas últimas semanas, botar aí na balança aí as coisas que vem acontecido com vocês, tá? Para vocês verem que vocês vão estar conseguindo algumas mudanças, as coisas vocês vão conseguir achar uma resolução melhor das coisas, vão encontrar com mais sabedoria. Conhecimento diferente de sabedoria, né, gente? Então, às vezes a gente tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Então, é um dia que pede um pouquinho mais de sabedoria para vocês estarem avaliando as situações, tá? Não adianta vocês quererem fazer tudo num dia, tá? Se sobrecarregar, quererem mudar o mundo, modificar uma situação em um dia. Então, pede para vocês se acalmarem também, fazerem isso aos poucos, estudando, vendo passo a passo, de vocês poderem estar mudando ou concretizando o que vocês querem, tá? Então, continuem usando sabedoria, sejam sábios, continuem sendo analíticos do jeito que vocês são, mas usem também aquele pouco da intuição também, tá? Porque não adianta a gente só fazer tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que usar aquela nossa intuição, porque até pra gente fazer uma coisa do dia a dia é bom a gente também usar. Por exemplo, você vai o trajeto de casa até o trabalho. Aí, de repente, vem aquela intuição de você mudar de caminho, pegar um ônibus diferente, uma condução diferente, e você muitas vezes não escuta, aí acontece aquela coisa ruim, você fica atrasado, você acaba chegando muito mais tarde, né? Acontece um acidente, você fica preso no trânsito. Então, é um dia que vai para vocês olharem assim as coisas com mais, usarem um pouquinho mais a intuição de vocês, não só o lado, né, ali analítico, tá? Agora para os librianos. Librianos, pode ser que para vocês aí vocês estejam mais introspectivos, um pouco mais assim, pensando
vocês estejam realmente olhando as coisas, buscando um pouco mais interiormente, um pouco mais o lado espiritual de vocês, para vocês estarem vendo como que está a situação na vida de vocês, tá? Ou até para estarem tentando achar alguma solução, para vocês conseguirem vitória em algo aí, tá? Isso é bom mesmo, aproveitem esse dia. Para muitos vão estar em casa ainda, vão estar descansando. Aproveita esse dia para realmente estar ali em conexão com o seu interior, conexão com os seus guias espirituais, com o que vocês acreditam, tá? Porque através dessa fé vocês realmente vão estar ali conseguindo encontrar um equilíbrio, tá? Como que vocês podem estar resolvendo alguma situação ou até conseguindo a realização de alguma coisa que vocês querem há algum tempo, tá? Não, pode ser que para alguns ainda esteja um pouquinho seja um pouco cansativo o dia de hoje, tá? Mas não se abatam, tá? Eles se liguem bastante com o espiritual de vocês, que vocês vão sentir uma grande diferença, tá bom? E aqui está chovendo bastante. Agora para os nossos escorpianos. Escorpianos, para vocês pode ser que seja um dia aí que vocês se sintam... Vamos ver várias mensagens agora aqui. Para alguns vai ser um dia que vocês vão estar um pouco com sangue um pouco quente, tá? Toma cuidado com esse instinto aqui, ó, de vocês, às vezes com discussão, né? Se vocês acabarem discutindo e as discussões ficarem um pouco até a mais do que vocês imaginavam, tá? Tentem ser mais dóceis no dia de hoje, cuidado com as palavras, principalmente, tá? Cuidado com como que vocês vão reagir às situações, seja ela qual for, tá? Mesmo que às vezes não é nem a gente que faz alguma coisa, mas alguém faz alguma coisa pra gente, a gente já estoura, tá? Então tentem manter muita calma no dia de hoje, seja ela qual situação for, tá? E também eu vejo pra alguns que muitos de vocês têm entrado em discussões em relacionamentos por causa de estarem ali querendo impor às vezes alguma coisa que vocês querem, ou de vocês estarem cobrando muito do parceiro alguma atitude, tá? Tentem ver, que nem eu falo pra vocês, se um relacionamento que é um relacionamento que faz a gente sofrer, realmente, vocês já tentaram de tudo, eu sei, não é fácil e tal, mas às vezes não tem outra saída a não ser acabar, né? Mas no caso, vocês ficarem ali, imagina um relacionamento que tem discussões todos os dias, né? E a felicidade onde tá nas discussões, né? Falar, depois a gente se dá bem, depois da discussão a gente fica tudo bem, mas não é bem assim, gente. Imagina quantas discussões acontecem entre casal, né? Eu sou casada, eu sei que eu tenho um marido, já tô muitos anos juntos, quando a gente discute, obviamente, né? Se não tem discussão é até que estranho, né? Mas tomem cuidado, porque quando tá tendo muita discussão, assim, as coisas vão cada vez piorando, né? Geralmente uma discussão hoje, amanhã uma agressão verbal e assim vai, né? Eu não tô falando nem só do homem com mulher, assim, né? Porque muitas vezes as mulheres às vezes são muito agressivas em alguns casos, né? Então tomem cuidado no dia de hoje, como que vocês estão... analisar como que vocês estão com o parceiro e como vocês estão como pessoa também, tá? Cuidado, fiquem mais calmos, tá? Agora para os nossos sagitarianos. Primeiro aqui. Para os sagitarianos vai ser um dia também mais calmo, né? Diferente dos escorpianos ali que eu vi talvez vocês estejam realmente com aquela docilidade ali, com as coisas mais... com aquela paz, assim, que vocês vão estar sentindo isso muito, assim. Vocês vão estar analisando as coisas com mais calma, com o coração mais brando, tá? E é bom, vocês aproveitem essa energia, mesmo se vocês não tiverem, entrem nessa conexão com essa energia de paz, de calma, de leveza, tá? Porque nessa vocês vão conseguir resolver as coisas vão conseguir ver as coisas com muito mais clareza e resolver as coisas com muito mais clareza, intuição e com certeza com a ajuda do espiritual também. Porque quando a gente se conecta com a paz, com a tranquilidade, que não falo pra vocês, a gente começa a ver um pouco diferente as coisas, né?
Porque quando a gente tá nervoso, estressado, a gente não consegue enxergar nada, né? A gente vê tudo vermelho, né? Que o pessoal até brinca. É mais ou menos isso mesmo. Então a gente não consegue, a gente fica desesperado. Então não adianta, entre numa sintonia de... Eu sei que tem situações que são desesperadoras, gente. Não tô falando de situações assim, né? Catastróficas e tal. Mas até nessas horas o pânico não ajuda em nada, né? Então tenta entrar nessa sintonia de ficar mais calmos no dia de hoje, pra quem não acordar com ela. Mas eu vejo vocês hoje num dia mais suave aí pra vocês, tá, sagitarianos? Agora para os nossos capricornianos. Capricornianos. Aqui. Para os capricornianos também vai ser um dia assim que vocês vão estar mais, sabe? Assim, vocês vão estar vendo acordar com aquela... sentindo acolhidos, assim, aquecidos, com o coração aquecido, com a alma, sabe? Com a alma... com aquele sentimento de que as coisas estão mudando, né? Então pode ser que para alguns que já tá voltando a semana para trabalhar, vocês vão muitos descansarem, vão estar voltando com aquele gás, tá? Então aproveita essa energia aí de renovação que o ano para muitos está começando, né? Que a gente sempre sabe que no Brasil hoje começa o ano depois do carnaval, né? Então aproveita essa energia de garra, de fazer as coisas, tá? De acreditar nos sonhos de vocês, no que vocês querem, nessa coragem que muitas vezes a gente acha assim, nem sabe da onde. Então aproveita essa coragem, entre nesse espírito de que vocês vão conseguir ver as coisas de uma forma vão conseguir realizar tudo que vocês querem, tá? Qualquer tarefa, seja ela qual for, até o sonho mais improvável, com certeza, se a gente entra na sintonia de acreditar, ele vai se concretizar. Às vezes não da forma que a gente quer, né? Porque às vezes que eu falo pra vocês, essa carta fala, às vezes a gente é egoísta, né, nos nossos desejos, né? Então, vai ser da forma que você merece, né? Do que nós merecemos. Quando a gente recebe algo, da forma... Às vezes a gente até recebe, obviamente, até mais do que a gente merecia, né? Mas foi como a gente desejou, como que o nosso coração desejou, né? Porque se o nosso coração deseja com algo... não numa boa sintonia, não com uma coisa que é o que o nosso ser precisa, aí vem uma coisa que às vezes a gente não quer, né? Então, entra nessa sintonia de, sabe, de conexão com o seu eu, que com certeza o que vocês querem, vocês vão estar concretizando aí, tá? Acreditem nisso. Então, agora para os nossos aquarianos. Carta muito linda, viu? Pra vocês. Aquário, mais uma. Aqui. Aquarianos, para vocês é dia de vocês também estarem percebendo um pouco realmente como que vocês têm agido, tá? Eu vejo mais os aquarianos aí, feliz aniversário para vocês que estão assistindo aqui. Eu vejo que vocês estão vocês estão mesmo entre duas situações, assim, duas escolhas, vamos dizer assim. Eu vejo muito vocês sendo muito racional, né? Sendo muito racional, fazendo as coisas do jeito que vocês querem, ou querem que aconteça do jeito que vocês imaginam. E vejo ao mesmo tempo vocês sabendo que às vezes esse jeito que vocês estão às vezes se colocando, né? Ou estão querendo, não tá dando muito certo, né? Então vocês precisam dar uma mudada no jeito que vocês podem estar agindo, tá? No jeito que vocês estão até pensando, porque às vezes a gente não pensa o certo, né? Pra nós mesmos. A gente às vezes deseja, como eu falei na outra carta ali, pros capricornianos, a gente deseja o que não é o certo pra gente, né? Porque a gente tá naquele momento e a gente tá querendo aquilo. Um dia eu quero ver se eu faço um vídeo, sei lá, falando um pouquinho sobre lei da atração pra você, o pouco que eu sei, mas o pouco que eu sei já dá pra talvez esclarecer alguns de vocês, tá? E assim, a lei da atração, ela funciona muito como que a gente sente, né? Não adianta a gente falar, eu quero uma casa com 10 cômodos e empregados e 10 carros na garagem. Sim, mas e aí, só isso? É só material? Você não quer mais... Então, assim, não adianta. Você pode até desejar isso, mas tem que desejar como que você vai estar dentro dessa casa. Você vai estar feliz? Você vai estar alegre? Você vai estar sentindo seguro? Ou você vai viver com medo dentro dela? Então, é tudo isso, gente. Então, às vezes, a gente tem que cortar algumas coisas aí que não estão... Alguns desejos, algum jeito que a gente, às vezes, age, que é o que não é o certo pra gente, tá? Porque nessa que a gente corta as coisas que não são boas, que a gente sabe o que não é bom pra gente. A gente pode até, às vezes, não admitir, mas aquele fundinho ali do nosso interior, a gente sabe o que não tá bom na nossa vida, o que não tá certo. Até
o jeito que a gente age. Às vezes a gente é teimoso, sim, nós somos teimosos, às vezes nós somos egoístas, sim, às vezes nós somos egoístas, né? Eu não sou melhor do que ninguém que assiste esse vídeo, obviamente. Mas, assim, algumas vezes eu tenho uma percepção. E muitas vezes, não tô nem dizendo, não tô dando nem exemplo como eu como pessoa. Dou exemplo porque que mensagem que vem passada aqui, né? É porque, com certeza, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas recebem alguma mensagem. Serve para elas alguma coisa. Não existe, né? Coincidências, não existe. Então, assim, às vezes é uma coisa que a gente precisa mudar, né? Às vezes para algum signo realmente, às vezes que nem é meu signo, nem ascendente, nem... eu recebo uma mensagem que é para mim também. Então é uma coisa que a gente tem que observar, como que nós estamos agindo. Nós estamos sendo egoístas, nós estamos agindo certo. Então, às vezes é hora de cortar alguma coisa que não tá legal, às vezes uma atitude, uma pessoa, enfim, ou até alguma coisa que a gente tem pensado que não tá legal, tá bom? Então é isso, aquarianos. Espera aí, deixa eu arrumar aqui. Agora para os nossos piscianos. Piscianos. Vocês, piscianos, no dia de hoje, estejam bem atentos realmente aí, prestem mais atenção, como que vocês também têm sentido o mundo, como que vocês têm agido com as pessoas, como que as pessoas têm agido com vocês, tá? Nos relacionamentos, no trabalho e tal. Observem, tá? Porque não adianta você... Tem pessoas que às vezes se mostram tão assim, sabe, boas pessoas pra gente, e às vezes elas não são exatamente, né? Elas são egoístas, né? Então eu vou dar um exemplo de algumas pessoas que são, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Sabe aquele amigo que você adora, mas que ele vem e fala mal de todas as outras pessoas que vocês conhecem? Sabe, ele fica só falando, ele passa o tempo de você, ele tá o tempo todo ali falando bem, tá ali do seu lado falando bem, sempre tá, vocês estão até bem, mas aquela pessoa que veio o tempo todo falar mal dos outros, o tempo todo fica ali, fica fazendo fofoca dos outros pra você, tal. Meu, se uma pessoa ela perde o tempo dela falando de tantas pessoas assim, será que ela é uma pessoa confiável, né, pra se ter uma amizade, né? Ou até, você pode até gostar dela, às vezes você pode estar cortando esse tipo de fofoca dela, pra não vir falar. Quando ela começar a falar alguma coisa, você cortar, entendeu? Eu não quero saber desse assunto e tal, né? Observar até se a gente não faz isso de vez em quando, né? Porque às vezes a gente vira uma coisa meio que corriqueira na vida da gente, né? A gente encontra os amigos, começa a falar de todo mundo da turminha, né? E isso é um hábito ruim, né? Depois que a gente percebe, quando a gente passa um tempo, a gente se sente mal, sabe? Né? Então é uma coisa que às vezes tudo bem, às vezes brincando, mas tem pessoas que falam, tem dois tipos de pessoas quando falam assim. Tem aquelas que falam meio que na brincadeira, meio que não levando muito a sério, que é aquela coisa que fosse meio que até uma brincadeira assim, sabe? E tem pessoas que realmente falam com aquela coisa de ficarem cuidando e às vezes até levarem uma maldade, levarem informação errada, tá? Então tome cuidado muito com esse tipo de gente, tá? Às vezes são pessoas que a gente gosta muito e fazem esse tipo de coisa, né? Então é bom a gente evitar, né? Ficar alerta, porque a pessoa, se ela faz com os outros, ela pode também um dia fazer com você. Também, se você faz esse tipo de coisa, se policie, pra você parar com esse tipo de comportamento, tá? Porque a gente às vezes faz isso, né, gente? A gente faz isso. Infelizmente, a gente não somos humanos, nós não somos robôs, né? Que somos programados, né, certinho como agir. Então, temos as nossas falhinhas aqui e ali, né? Que são que a gente aprende, né? A gente observa, a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo, putz, tô errando nisso, um dia ter feito isso lá atrás. Ou tô errando isso agora, enfim. Então, assim, só analisa isso daí, mas principalmente eu vejo mais como pessoa, não tanto... Hoje eu tô vendo mais como alguém que vocês... Às vezes é alguém que vocês... Tem perto de vocês aí que tem esse hábito, assim, então tentem dar uma cortada, assim, tentem escapar desse tipo de comentários, mudem de assunto, falem de outras coisas, tá bom? Pra vocês não ficarem sendo coniventes nesse tipo de atitude, tá bom? Então é isso, meu povo. Bom dia pra vocês, boa noite, boa tarde, enfim. Então, ó, nos vemos amanhã, tá bom? Beijo de luz.